Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Infantil. A gente vai falar um pouquinho também sobre o Maio Laranja, que é esse mês de conscientização contra a exploração sexual. Por isso eu trago aqui o deputado Sebastião Santos, do Republicanos, e também o juiz Evandro Pelarin, ele que é graduado e mestre em Direito pela Unesp, na Universidade Paulista de Franca. A gente vai bater um papo, então, sobre a importância desse mês, do Maio Laranja, também sobre a importância dessa lei que foi instituída no dia 18 de maio, a Lei 9.970 de 2020, que transforma aí o dia 18 de maio no Dia do Combate, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Seja muito bem-vindo, deputado Sebastião Santos, aqui ao nosso programa. Boa tarde, Tayana. É um prazer estarmos aí juntos nesse bate-papo online aí pela TV Alesp, no Alesp Cidadania. Tá certo. Seja muito bem-vindo também o juiz Evandro Pelarin. Muito obrigada por tirar um tempo aí para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, né, juiz? Eu agradeço o convite. É muito bom estar aqui na TV Alesp, especialmente na companhia do deputado Sebastião Santos, um grande amigo já de muito tempo. Bom, acho que para a gente começar, esse programa tão importante, eu queria, deputado, que o senhor explicasse para o nosso telespectador como que surgiu aí o Dia Nacional contra o Abuso e a Exploração Sexual Infantil. A gente acabei falando aqui já da lei que foi instituída no dia 17 de maio de 2000, que transformou então o dia 18 nesse Dia Nacional aí de combate. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, nós, infelizmente, começamos a ouvir falar sobre exploração de crianças e adolescentes e com políticas públicas em cima desse tema, justamente depois da morte da Araceles, Araceles que infelizmente foi abusada, morta e que se tornou aí, infelizmente, um ícone das campanhas de desenvolver atitudes para que a criança e o adolescente pudessem ser ouvidos. E com isso houve toda uma mobilização, onde se cria aí o Dia Nacional de Combate, onde se faz muitos eventos e nessa época onde as pessoas ainda estão em casa, muita gente está em casa, nós temos que intensificar muito mais. Por quê? Porque as crianças estão, na verdade, dentro das suas casas e hoje os laudos mostram claramente que o abuso de criança e adolescente aumentou muito, infelizmente, porque a criança está com o abusador dentro de casa. Então, ela está, na verdade, numa prisão domiciliar com o bandido. E isso faz com que os números de casos aumentem e aumentem muito. Então, esse ano, eu acho que esse dia de combate, ele tem que se intensificar muito pela questão da mídia. A mídia deve falar muito sobre esse assunto, as redes sociais, os programas em rede social devem se efetivar muito em cima desse tema. Tentar lembrar o que aconteceu, tentar falar muito abertamente, porque se você tem tudo normal, a criança ela consegue falar com alguém. Então ela fala com alguém da família, ela fala com alguém da rua, ela fala com o professor, ela mostra algum indício de que ela está sendo abusada. Agora, quando ela não vai na escola, quando ela não sai de casa, quando ela não conversa com os familiares, então ela fica sendo abusada e muitas vezes nós vemos aí casos terríveis de abuso até de crianças recém-nascidas e que isso tem sido troféu para muitos abusadores, que nós temos que acabar com esse tipo de ação,
Eu acho que deveríamos de ter uma pena muito mais rigorosa para esse tipo de ação desses, muitas vezes, padrastos, pais, avós e, infelizmente, como agora nós estamos vendo, mães que, infelizmente, abusam também dos seus filhos. Mas é uma semana que realmente nós vamos trabalhar como combate, vamos falar em todo lugar, vamos dizer para as pessoas a importância de olhar para a criança e ver na criança que se houver algum indício, você deve chamar, você deve ligar lá no Disque 100, deve denunciar. Ah, não teve nada, ótimo, mas e se tiver? Se tiver, nós estamos salvando mais uma criança. Tá certo, deputado. Só para a gente explicar melhor aqui para quem está em casa, né? O senhor trouxe aí o caso Araceli, foi um caso que aconteceu no Espírito Santo, né? Na década de 70, uma menina de 8 anos que foi violentada brutalmente, depois foi morta. Esse crime chocou o país e foi através, né, desse crime que chocou o país que veio aí a ser instituída essa lei no dia 18 de maio, que foi justamente o dia em que essa garotinha foi violentada e morta. E é um caso que segue impune até hoje, né, deputado? Agora, o senhor está falando sobre essa questão, principalmente agora, né? Na pandemia, a gente vê casos aumentando, né, de abuso sexual. Ainda assim, a gente imagina que existam muitos que não são notificados. Afinal de contas, a gente vem falando bastante, inclusive, que os professores são aqueles, às vezes, o primeiro, né, que consegue identificar que algo de diferente tem ali naquela criança ou acaba sendo o primeiro amigo no qual a criança consegue se abrir. Então, existe aí uma preocupação, né, de todo cidadão quanto a essa questão, inclusive depois que a gente retomar aí nesse pós-pandemia, o que a gente vai descobrir, né, de casos aí que não foram notificados de abuso sexual. Agora, doutor Evandro, eu queria dar as boas-vindas aqui para o senhor e queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre essa questão, né? Inclusive, desses casos que muitas vezes ficam impunes, né? Ou, às vezes, a pena também é muito pequena para aquele que acaba abusando sexualmente de uma criança. Exatamente. O deputado Sebastião Santos pôs o dedo na ferida. A Constituição Federal determina no artigo 227 que é dever de todos nós, família, sociedade, Estado, assegurar a criança e adolescente prioridade na vida, sua segurança, enfim, e diz que nós devemos colocá-las a salvo de qualquer forma de negligência, enfim, discriminação, exploração, etc. Mas nós temos uma lacuna, e aí o defeito está no legislador federal, né? Porque o que nós estamos demandando aqui são por penas justas, adequadas à gravidade de uma lesão à criança e adolescente. Por quê? Porque é um descompasso entre o que a Constituição Federal promete e o que nós temos na prática, né? Então, por exemplo, dar alguns exemplos aqui, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, cujo princípio essencial é a proteção integral, ele não contém nenhuma figura típica incriminadora a respeito da negligência, da discriminação, da exploração, exceto a sexual, que prevê, e outras formas de opressão à criança e adolescente. Nada, não existe nada a respeito disso, o que é uma absurda contradição. Outro panorama, uma comparação mais prática até. Se nós formos pegar apenas de maus tratos à criança no Código Penal, que é o artigo 136, ele prevê uma pena de reclusão que é de 1 a 4 anos, se o fato resultar lesão grave. Agora, se resultar lesão leve, nenhuma pena haverá, porque a lei permite a possibilidade de um acordo, que é a transação penal. Agora, se maus tratos semelhantes tiverem como vítimas animais, principalmente cães e gatos, a lei ambiental, a lei 9.605/98, no artigo 32, que foi recentemente alterada pelo Congresso Nacional, prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, e proibição da guarda do animal. Então vejam que nós vamos ter que recorrer à lei dos animais para tentar, de cães e gatos, para poder tentar dar proteção a uma criança, cuja pena é menor. Repito, é menor se você atacar uma criança, ferir uma criança, do que um cão e um gato, né? Enfim, então, mas não é só isso, não. A lei penal, vou dar só alguns exemplos rápidos, né?
que é um importante e valioso instrumento de proteção de bens jurídicos mais relevantes, né? Para proteger a mulher, criou-se acertadamente uma lei especial, que é a Lei Maria da Penha, para proteger igualmente, com o direito penal, as pessoas discriminadas por atos de ódio. O STF, o Supremo Tribunal Federal, considerou, mesmo sem lei do Congresso Nacional, em 2018, que o Congresso Nacional estava omisso e enquadrou a homofobia e a transfobia como tipo penal definido na Lei de Racismo, na Lei 7.716 de 89. E fica aqui a indagação, então, de quem tem que proteger a criança utilizando a lei, que são, né, as crianças, pessoas naturalmente indefesas. E as crianças, os adolescentes, quando é que vão receber efetivamente uma proteção especial e significativa do direito penal? Então, o deputado Sebastião Santos pôs o dedo na ferida, é isso mesmo. Então, por isso que nós temos que fazer essas campanhas, motivar a denúncia, que é o mínimo que a gente tem que fazer para proteger as nossas crianças e adolescentes diante da lacuna que existe na lei federal. Agora, doutor, eu queria que o senhor explicasse melhor, até para quem está em casa, qual que é a diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual de menores? Olha, o abuso ele pode ser caracterizado como uma pessoa que faz um ato comissivo, quer dizer, uma ação direcionada a determinada criança ou adolescente, né? Pode ser o estupro, o atentado, né? Enfim, o estupro de vulnerável, né? E a exploração pode ser uma forma mais geral, quer dizer, utilizar a criança de uma forma para que outros abusem, ou então, né, a exploração em sentido amplo, né, a pedofilia, quer dizer, as pessoas que consomem material pedófilo estão ajudando a exploração e estupro de crianças e adolescentes por outras pessoas. Tá certo. Agora, deputado Sebastião Santos, a gente tem aqui, né, na Assembleia Legislativa diversos projetos de leis, né? E a gente, inclusive, tem também discutido essa questão em comissões. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para quem está em casa sobre as principais ações, né, e discussões que a gente tem aqui dentro da Assembleia Legislativa acerca desse assunto, que, na verdade, está preocupando muito, sempre preocupou, mas, né, nesse momento de pandemia tem preocupado duplamente os parlamentares, né? É verdade, Thaís. Você vê que a Assembleia Legislativa, você tem as comissões pertinentes, mas você tem também a questão das frentes parlamentares, né? Nós somos coordenadores da frente parlamentar em apoio ao Conselho Tutelar. No passado, essa frente parlamentar atuava na questão da pedofilia. Só que, vendo o número de agressões a criança e adolescente vindo crescer, nós fizemos o quê? Nós amparamos o Conselho Tutelar, que é um órgão que está aí à disposição da população e que tem a sua ação justamente em cima do ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente, onde eles estão amparados por uma lei e têm uma condição maior de levar, como ao doutor aí, o juiz Evandro Pelatin, levar situações que foram vistoriadas, verificadas, exames comprovados e que, depois de feito todos esses documentos, leva-se à autoridade competente. E aí nós temos a parceria do juiz da infância e juventude, que vem e, analisando os fatos, apoia aquela criança ao ponto de quê? De decidir se aquela criança fica naquela casa, com aquela família ou não, né? Nós tivemos casos de crianças que a mãe ela estava como usuária de droga e o que ela fazia? Ela deixava a filha para ser explorada, para ela trocar a troco de drogas. E, além disso, ela muitas vezes, quando a criança não se submetia a isso, ela queimava a criança com a própria colher que ela usava para fazer o claque, a droga para ela usar, ela queimava a criança. Então, essa criança pode ficar nessa casa? Aí o juiz vem e diz, não há como proteger essa criança nessa casa. Então, o Conselho Tutelar pega essa criança e faz todo o documento, o juiz define qual é
a pena para aquela mãe ou para aquele pai e, além disso, pede alguém para ficar guardando aquela criança para que ela possa ser protegida. Então, você vê que muitas ações estão acontecendo, mas o número de casos, infelizmente, principalmente agora com a pandemia, cresceram de forma absurda. E por termos casos e não termos muito mais pessoas trabalhando, principalmente uma ação efetiva dos pais para com os filhos, que infelizmente hoje nós vemos aí o celular sendo o amigo da criança, sendo a mãe da criança, sendo o pai da criança, e não uma pessoa que para, que senta, que conversa, que pergunta para o filho como que está, aconteceu alguma coisa, aquela preocupação de segurança que os nossos pais, os nossos avós tinham para conosco, hoje não tem mais. O que nós temos hoje, infelizmente, é o celular vindo à mão das crianças, já com uma pequena idade, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a mãe não conversa com a criança. Por não conversar, ela não sabe o que está acontecendo. E quando vai saber, infelizmente, o problema já está instaurado, a criança já foi abusada, ou um pedófilo já pôde ali conversar, buscar muitas fotos, filmes e estar vendendo essa criança aí a muitas outras pessoas que consomem esse tipo de produto, infelizmente. Agora, deputado, durante o mês de maio, né, normalmente, aí no Maio Laranja, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente é o grupo responsável aí por fazer essa campanha, né, organizar aí nessa data diversos tipos de divulgação sobre esse crime. Agora, nesse momento de pandemia, fica um pouco mais complicado, levando em consideração que a gente vê, né, que os casos aí de abusadores normalmente são pessoas muito próximas da criança, normalmente moram na mesma casa. Então, a gente se encontra aí com um problema e tanto, e de mãos atadas, né? Então, estamos de mãos atadas, mas precisamos cuidar da criança. Exatamente. Então, nós teríamos que ter aí uma grande campanha. Entende? Hoje, o que a Assembleia está disponibilizando, ela mostra claramente a necessidade. Eu assisti hoje vários fatos na mídia e secular, e eu não encontrei uma divulgação realmente falando do tema, explanando o tema como deveria. Eu ouvi várias coisas, vi várias coisas, mas a criança e adolescente, qual é o ponto? Está em qual lugar? Que nem o doutor estava falando, né? As leis ligadas ao animal, elas são mais rígidas do que a da criança e do adolescente. Agora, nós queremos um adolescente que seja uma pessoa de bem. Se uma criança foi abusada, se essa criança ela não tem apoio de ninguém, ela não tem tratamento, porque o poder público, infelizmente, não traz o tratamento adequado para que essa criança seja reabilitada. Então, o que nós vamos ter no futuro? Nós vamos ter o quê? O que nós estamos vendo aí, crianças que se mutilam a todo instante, crianças que passam para o tráfico, passam para a desobediência dos pais e da mãe, crianças que não têm o futuro dessas crianças são incertos. Então, nós precisamos mobilizar. E aí, Tayana, você passa a ser, a partir de hoje, mais um instrumento para que isso aconteça, que você possa trazer esse tema à baila muitas outras vezes, não só essa semana, mas o ano todo, e efetivar ações necessárias através da TV Assembleia para que nós possamos falar desse tema continuamente e alertar aos pais, às mães, aos irmãos, alertar a criança, alertar quem for realmente necessário, mas nós temos que ter resultados apoiando a criança. Os laudos não podem continuar do jeito que estão. Eu estou aqui com um índice, né? De 84% de acréscimo de 2020 a 2021,
o número, né, de agressões. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Quando é que nós vamos ter políticas públicas realmente que venha de encontro à criança e adolescente? Nós precisamos chegar nela. Por quê? No passado, os reis pegavam as crianças dos seus servos, levavam para os palácios para serem abusadas. Os reis já não fazem mais isso, né? Eram abusadas, eram queimadas, eram feitos sacrifícios com essas crianças. Hoje, nós temos um outro formato, mas o abuso continua. E quanto mais pessoas e quanto mais crianças nós temos no mundo, mais crianças estão sendo abusadas. Então, precisamos aí ter um basta. E contamos com você, Tayana, para nos ajudar nessa empreitada, hein? Claro, com prazer. São assuntos que eu abordo bastante, inclusive nos meus programas. Eu falo muito também da violência contra a mulher, que é algo que também durante a pandemia tem aumentado num número bem grande. Agora, voltando aqui ao juiz Evandro Pellarin, o senhor falou um pouquinho, né, sobre a questão da legislação, até comparou com a legislação aí dos próprios animais. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa. Quando ocorre uma denúncia de uma criança que é abusada dentro do seio familiar, como que é feito esse tipo de investigação e o que acontece com aquele que é digamos, o suspeito ou o culpado? Muitas vezes, logo de cara, né, descobre-se quem é o culpado. Tá, e a lei da primeira infância, que se agrega com o ECA também, ela permite, na verdade, ela impõe, né, um dever que todos nós, qualquer pessoa do povo, tem a obrigação de denunciar aqueles casos em que crianças e adolescentes são vítimas de abuso ou até mesmo de negligência, enfim. Então é um dever de todos. Qualquer meio que o cidadão possa utilizar, 190, Disque 100, ligar no Conselho Tutelar, ir na Polícia Civil, qualquer meio de comunicação é válido. E-mail para a Vara da Infância, enfim, qualquer meio é válido. E todas as denúncias recebidas na Vara da Infância e Juventude são apuradas, independentemente de onde vem, se a pessoa pede anonimato ou não, enfim, isso não importa. É evidente que a gente trata com cuidado, né? A justiça tem que tratar com cuidado, com medida nas coisas, mas todas são apuradas, né? E a sua pergunta deixa uma possibilidade para dizer algo muito importante. Se uma denúncia chega na Vara da Infância, o que vale, e aí por isso que todas as denúncias são apuradas, o que vale é o direito da criança e do adolescente. Aliás, a vara chama Vara da Criança e do Adolescente. Ali não é a vara do adulto, não é o interesse do adulto que está sendo observado. O que importa é a criança e o adolescente. Então, por isso que a presunção é sempre em favor da criança e do adolescente. E por isso que todo o mecanismo da justiça, nesse caso, começa ali, né, diante de qualquer denúncia. Então, é feito procedimentos, como o deputado já citou, com possibilidade de afastamento do agressor, que é o artigo 130 do ECA. O juiz pode mandar afastar o agressor da casa, e daí a importância realmente dos conselhos tutelares estarem aparelhados, preparados para poder cumprir essas decisões, né, para que essas decisões tenham efetividade, né? Então, o juiz pode determinar, em casos mais absurdos, tirar a criança, mais agudos, tirar a criança ou adolescente daquele meio e colocar num acolhimento, né? Enfim, então, todo esse mecanismo, o ECA permite nos dar esse instrumento. Agora, falta, e como nós dissemos no início, é uma punição adequada, eu não vou nem dizer grave e séria, eu vou dizer uma punição adequada aos abusadores de crianças e adolescentes, que está faltando. Tá certo. Aí o senhor falou também, então, dos locais onde a gente pode fazer essa denúncia. A gente pode fazer a denúncia, então, seja no 190, pode fazer direto com a Vara da Infância. Eu queria que o senhor deixasse isso bem especificado para quem está em casa. Exatamente. Qualquer pessoa do povo tem o dever de fazer essa comunicação, que ela pode ser feita no 190 da polícia, no Disque 100, no 197, nos telefones do Conselho Tutelar da sua cidade, no telefone da Vara da Infância, e-mail da Vara da Infância, qualquer meio é legítimo, qualquer meio é legítimo. Tá certo. Deputado e juiz Evandro Pellarin, eu queria pedir só um minutinho para vocês que a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já.
Voltamos com o programa Alesp Cidadania e hoje a gente está falando de um assunto muito importante. Estamos aqui falando de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, eu estou aqui com o deputado Sebastião Santos e com o juiz Evandro Pelarim. A gente está falando um pouquinho, né, sobre esse tema, a importância da gente continuar debatendo esse tema e falando do Dia Nacional de Combate ao abuso e à exploração sexual, comemorado aí no dia 18 de maio. Lembrando que maio também é um mês de conscientização, é um mês onde se fazem campanhas para falar desse assunto. Voltando agora, doutor Evandro Pelarim, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa Alesp Cidadania. Já estendo o convite aí para o senhor voltar aqui falando um pouquinho mais com a gente, né, sobre essa questão da legislação, principalmente. Acho que a gente tem que falar muito sobre isso, né? Então, já fico aí o meu convite para o senhor para voltar mais vezes aqui a participar do programa Alesp Cidadania. Eu que agradeço, tá, o convite. É sempre bom estar nos espaços institucionais, estarmos nesses espaços como a da TV Alesp, que é muito importante, e principalmente também aqui revendo um grande conhecido de longa data, o deputado Sebastião Santos. Tá certo. Obrigada, doutor Evandro. Deputado, agora uma outra questão, né? A gente fala muito, e é um outro assunto bastante polêmico. Será que é hora da gente começar a discutir cada vez mais cedo com as crianças sobre a questão sexual nas escolas ou até mesmo dentro de casa para que a gente consiga combater aí essa questão do abuso? Olha, essa é uma pergunta que já me fizeram diversas vezes. Ensinar é o mesmo que proteger? Eu vejo uma coisa longe da outra. Nós precisamos levar as crianças que, infelizmente, são ingênuas, que não têm malícia, a ter um conhecimento. Elas conheceram os celulares com muita facilidade. Elas entram nos celulares, que uma criança de 1 ano e meio, ela já sabe como adentrar ao YouTube, como buscar os seus videozinhos ali para assistir. Agora, elas aprenderam isso. Será que nós temos que abrir realmente para as crianças o que é, como é, ou nós temos que criar um formato de orientar essas crianças de uma forma que ela possa reprimir o fato? Por que um avô ou um padrasto precisa ter uma criança todo instante no colo? Então, fica aí a pergunta, né? Mas para quê que esse camarada quer aquela criança, quer aquela menina no colo dele todo instante? Entende? Chama atenção. A mãe dessa criança, calma aí, tem que ficar atenta. O que está acontecendo? Entende? E aí, no mínimo, a criança deve ser orientada: olha, se alguém pedir para você sentar no colo, não vá. Nós estamos chegando num ponto de ser radicais. O que é carinho? Entende? O que é carinho do pai, do avô, do padrasto, do tio, do primo, do sobrinho, da pessoa que encontra na rua, do professor? Nós tivemos aqui no interior um zelador que estava abusando das crianças dentro do banheiro da própria escola. E aí, quando se descobriu, nós denunciamos, ele foi preso, tá bom, mas enquanto não se descobriu quantas crianças ele abusou dentro daquele banheiro, ele tinha liberdade de pegar a criança e levar ela no banheiro. Então, se essa criança ela não tiver algo bem montado na sua cabeça para reprimir, para repreender as atitudes, nós vamos fazer tudo o que for necessário. Nós vamos tentar dar aula, tentar fazer livros, cartilhas, filminhos, e nós não vamos chegar no objetivo. O objetivo é cercear o abusador de chegar à criança. Esse é o objetivo da proteção. Eu tenho que proteger.
Eu não tenho que, muitas vezes, por falta de orientação aí, de muitas mães que ficaram grávidas na adolescência, são crianças cuidando de crianças. Uma pessoa que não tem condição nenhuma de cuidar de outra, como orientar? Então, nós temos que achar formatos, e a escola ela é um dos locais onde mais se vê aí a questão do abuso de crianças e adolescentes, crianças de pequena idade. Nós temos aí, hoje, a ministra Damares fala direto, ela fala que já teve abuso de crianças de 1 ano. Agora, quem abusou dessa criança? Muitas vezes o pai, muitas vezes o padrasto. Né? Crianças que vendem seu corpo porque a mãe obriga para trocar em troco de combustível, em troco de uma marmita para poder se alimentar naquele dia. Como que nós vamos fazer isso parar? A única forma é criarmos, como o juiz aí, o doutor Evandro Pellarini estava falando, leis rígidas, mas também criarmos políticas públicas com condições. O Conselho Tutelar hoje está estabelecido em todos os municípios. Tá bom, mas o que ele tem para poder ir até o local? Nós temos conselheiros tutelares que usam a bicicleta para ir até a casa de um abusador. Nós temos o conselho tutelar que sem uma sala, sem condição nenhuma, sem salário. O conselheiro tutelar muitas vezes ganha menos que um salário mínimo para proteger vidas. Agora, precisa melhorar o quanto? Precisa melhorar tudo. Eu estou aqui, com uma outra análise aqui, que foi feita pelo MP. Em fevereiro deste ano, o número de denúncias foi 12 vezes maior do que no mesmo período do ano de 2020. Foram registradas em 2020 2 ocorrências, aqui deve ser por dia, enquanto em fevereiro deste ano, esse número saltou para 24 denúncias. Isso quer dizer o quê? Que tem muita gente vendo a criança ser abusada e não está denunciando. E a pandemia vai nos trazer um laudo, olha, que nós teremos que cuidar das nossas crianças e fazer isso de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, todos os horários. 24 horas nós teremos que cuidar dessas crianças, mas cuidar realmente. Tá certo, deputado. E eu queria apresentar aqui também o nosso outro convidado desse programa, o Edinho Santana, ele que é presidente de honra do Instituto Vida São Paulo, também foi conselheiro tutelar e conselheiro estadual do Condeca SP, consultor do PNUD. Seja muito bem-vindo, Edinho, ao nosso programa. Boa noite, deputado, boa noite, Tayana. É um prazer participar aqui da Assembleia Legislativa, da TV Assembleia, e num debate tão importante como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um marco aí, divisor de águas, que a gente vem há anos debatendo e criando políticas que a gente já está vendo que não está dando certo. A gente tem que rever um pouco conceitos em relação à política de atendimento a essa necessidade. Verdade. Edinho, eu queria começar com uma questão sobre a violência contra a criança, né? A gente costuma falar que ela acontece muito, acaba vendo mais em ambientes socioeconômicos mais desfavorecidos. Embora também a gente tenha visto aí essa questão da violência contra a criança, até na própria mídia a gente tem visto casos aí já em famílias que não são tão desfavorecidas, né? Em famílias aí, inclusive de uma faixa etária, né? Classe A e B aí. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né? Principalmente não só da violência sexual, mas da violência contra a criança e o adolescente no geral. Legal. Bom, a violência, na verdade, ela acontece em todos os setores, né?
em todos os meios sociais. É que no meio social, com poder de menor aquisitivo, ela é mais denunciada. Mas em todos os setores acontece a violência. O que passa é que as ações de combate a essa violência é que estão fragmentadas. A gente vem discutindo, eu fui conselheiro tutelar lá em 2002 até 2005. A gente vem discutindo muito isso há 20 anos, 22 anos discutindo. Eu participei de vários congressos a respeito da temática, participei das 12 sedes da Copa do Mundo em crime sexual e mega eventos também, falando nos 2 estados, as 12 sedes. E o que está acontecendo com a gente é que a gente, como o deputado falou e como o próprio juiz falou, eu não estou vendo, nesse momento, por conta da pandemia, nada sendo veiculado na TV aberta, por exemplo, a respeito do 18 de maio, sendo que o 18 de maio é todo dia. Ao contrário do que o deputado falou, me perdoe, deputado, nós criamos um projeto chamado De Volta para o Futuro, deputado, aonde, de forma lúdica, a gente ensina passo a passo, né, de forma lúdica, para a criança o que pode e o que não pode para tocar no corpo dela. Tem até a música do Tesourinho, né? E também treina o olhar dos educadores para identificar uma criança em situação de violência, porque é isso que está precisando. Porque quando você pega o ato, já acontece a violência sexual contra a criança, muitas vezes ela não precisa, nem o médico vai dar jeito mais. Ela já está totalmente fragmentada, fragilizada, e é muito difícil superar uma situação no crime sexual contra crianças. Agora, Edinho, é interessante até essa sua fala, até junto com a questão que eu fiz anteriormente para o deputado, se realmente é algo que a gente tem que discutir dentro de casa, desde cedo e na própria escola. E você trouxe essa questão, né, de existirem aí livros e materiais que falam de uma forma lúdica. E realmente a gente vê isso, a gente tem livrinhos que ensinam a criança a identificar. Talvez então seja o caminho aí da gente preparar até os próprios pais, né, para falarem com essas crianças, usando a linguagem adequada de cada idade também. Talvez a gente tenha que pensar em políticas públicas dessa forma, preparar então a família, talvez aumentar aí o vínculo entre a própria escola e a família para que a gente consiga então juntos talvez diminuir esses números, né, que o senhor falou aí que está há 20 anos discutindo essa questão e a gente vê ainda casos horríveis que às vezes passam nas mídias quando eles são, assim, estrondosos, como foi o caso Araceli nos anos 70? Sim, aqui em São Paulo, eu atuo na educação da primeira infância. A gente trabalha, eu atendo 1.500 crianças, mais ou menos, em creches da rede parceira. E a gente já vem debatendo, tanto com as crianças como com as famílias, né, a prevenção aos crimes sexuais, né? O livro De Volta para o Futuro, que depois eu vou disponibilizar para o deputado, se ele quiser, ele trata de você treinar o olhar, inclusive, dos adolescentes, que estão ali no meio, né, onde tem aquele abusador que até por troca de uma bala consegue se aproveitar do corpo de uma criança, né, que tudo é um ato, um crime sexual. Um toque de mão já é um crime sexual. As pessoas precisam entender isso. Outra coisa que precisam entender é que na hora de apurar a situação do crime, nós temos lá a lei 13.431, que é do depoimento sem dano, que traz, aonde fala que a palavra da vítima basta, né? Então, as pessoas que apuram esses crimes, pós-denúncia, como o juiz colocou muito bem, mas muitas vezes o próprio sistema de segurança pública acaba pecando em relação a esses crimes, né? Sabendo que, para você criminalizar um abusador, você precisa de provas. E muitas vezes, por falta de denúncia, você não consegue prender, encarcerar a pessoa por conta do crime que cometeu, né? A pessoa acaba até não acreditando e perguntando ainda para a criança, entrevistando, mas você não está enganada? Não é para perguntar nada. A palavra da criança basta para ter o socorro imediato. Outra coisa, deputado, agora com a pandemia, isso vai aumentar e muito. Eu trabalho, a gente tem 2 SPVVs no Instituto Vida, um na Zona Norte, outro na Zona Sul, e é muito grande a demanda de atendimento. A pandemia potencializou esses crimes sexuais e a política pública que vocês aí na Assembleia
com todo respeito, todos os pares da Assembleia Legislativa, vai ter que repensar a política pública pós-pandemia. Agora, enquanto está a pandemia, aproveitar que tem pouca gente vacinada ainda no Estado, deputado, ver se consegue, via governador, disparar material contra abuso e exploração sexual em todos os campos de vacinação, em todos os postos de vacinação. Porque a população está indo em massa se vacinar, ela precisa ter acesso a esse material. Canais de denúncia, né? Por que denunciar, como denunciar, e dizer que ela é conivente se ela não denunciar. É uma forma da gente, objetivamente, passar para todos a necessidade da denúncia dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Agora, Edinho, o senhor como foi aí conselheiro tutelar e conselheiro estadual do Condeca por muito tempo, acho que pode até explicar melhor para quem está em casa. O senhor falou de quando a criança verbaliza, né, aquele ato. E muitas vezes as crianças não conseguem verbalizar, às vezes elas são coagidas, né? Como a pessoa próxima ao convívio dela pode detectar que talvez ela esteja sofrendo o abuso sexual? Quais os sinais uma criança dá? Ela dá todos os sinais. As crianças, ela muda de comportamento quando está em situação de abuso. Ela se detecta a quilômetros de distância. Então, qualquer sinal de abuso ou exploração sexual, essa criança deve ser encaminhada, né? Aqui em São Paulo, nós temos o Pérola Baito, que tem uma equipe treinada para poder entender, que tem muita gente que pensa que Pérola Baito vai trabalhar só com a parte legista da criança, fazer exames legistas. Não, também tem os psicólogos lá orientados para entender o que aconteceu e para saber se realmente aquela criança está ilustrando aquela situação ou se realmente ela passou pelaquela situação de abuso. O importante são pessoas da rede, deputado, que muitas vezes a rede está totalmente fragmentada e acaba não amparando essas situações. E muitos deixam de denunciar. Para você ter ideia, 90% dos crimes sexuais não são denunciados. Apenas 10%. E a cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente no Brasil. E essa falta aí de denúncia muitas vezes acontece porque é uma pessoa da família, né? A maioria das vezes, sim, né? A maioria dos crimes sexuais são cometidos dentro de casa por pais, padrastos ou pessoa de confiança daquela criança. Então, é importante, né, as mães que vão nos acompanhar nesse programa, os pais, para dialogar sempre com a criança, para não ter medo. A criança não pode ter medo de falar com o pai, falar com a mãe, falar com pessoas de confiança o que está acontecendo, mesmo que sejam ameaçadas, porque elas têm que falar. E, Edinho, no caso de crianças muito pequenas, muitas vezes ainda não falam, eu até me lembro, você tocou aí nessa questão do Pérola Baito, eu até me lembro de uma vez ter conversado com um médico num outro programa, um assunto parecido. Na verdade, era um assunto em que a gente estava falando sobre aborto e ele estava falando sobre abuso sexual de bebês. Eles chegam a receber bebês com menos de 1 ano de idade abusados no hospital Pérola Baito. Quando eu tomei posse em 2002 no Conselho Tutelar, 3 meses sentado na cadeira, eu atendi uma situação de um abuso sexual de uma criança de 3 meses de vida. Eu quase pedi baixa, eu quase renunciei o meu mandato. E aí que eu fui entender tudo aquilo e a necessidade de apurar os fatos. Toda criança, ela passa periodicamente por atendimentos médicos. Esses médicos, por si, eles têm a obrigação de encaminhar para o Conselho Tutelar qualquer indício de situação, né, de crime ou maus tratos de criança ou adolescente para o próprio Conselho Tutelar ou para a rede de atendimento. Essas crianças estão na rede, a gente tem que entender que um posto de saúde é rede, assistência social é rede, a escola é rede, o Conselho Tutelar é rede. A gente tem que fechar e pactuar, né, para poder entender e se posicionar perante qualquer ameaça contra a criança e o adolescente. Muitas vezes é só suspeita, mas é necessário ir para a mão de um profissional para entender se realmente está acontecendo, se começou
E só nisso, se começou e alguém suspeitou e mandou para a mão do profissional, o abusador vai parar e nunca mais vai mexer. Tá certo. Agora, Edinho, uma outra questão, né? O que acontece quando a criança ela é abusada, talvez pelo único parente mais próximo que ela tem? O que acontece com essa criança? Para onde ela é encaminhada quando é detectado realmente esse crime feito aí pelo único parente que ela teria? Então, a lei determina sempre, né? Antes, até no meu tempo eu já aplicava a lei moderna, né? Você vai institucionalizar a criança em último caso, né? É o último recurso. Sempre buscar alguém, né? É difícil ter alguém que não tenha nenhum parente. A gente vai buscar algum parente que tenha um vínculo, um laço parental com aquela criança e encaminhar para o judiciário, né? Via relatório, pedir para assistência social emitir um relatório técnico, parecer a partir do ponto de vista do Conselho Tutelar que atendeu a situação e mostrar para o juiz que aquele caminho é o menos sofrível para aquela criança. Porque institucionalizar uma criança é o último recurso, é o pior que tem. Criança tem que ficar na casa de alguém, próximo à sua família. Tá certo, Edinho Santana. Agora, passando um pouquinho aqui para o deputado, né? A gente está falando aí dessa questão da pandemia e a gente sabe o grande problema que a gente vai ter aí com a volta, né? Eu acredito que com a volta das aulas, principalmente, a gente vai conseguir descobrir aí um pouquinho, né, sobre os números de abuso sexual. Deputado, como que vocês vêm discutindo essa questão aqui dentro da Assembleia, principalmente para o pós-pandemia, que eu acho que quando vai ser o boom aí das descobertas desses casos que a gente sabe que estão acontecendo? Deputado, seu microfone está fechado. Na Assembleia Legislativa, nós temos muitas ferramentas, né? A TV Alesp é uma dessas. Existe a mobilização, né? Como nós estamos na pandemia, você não pode agrupar pessoas, então você fica online. Mas a visita aos locais, nós precisamos dar condição. Eu falo muito nessa questão, eu discuto muito isso. Nós precisamos dar condição ao conselheiro tutelar, todo o equipamento público que vai ser utilizado, desde que seja lá um prédio, seja um carro, seja a mão de obra de um especialista, tudo isso tem que ser amparado e ter as melhores condições. Hoje, nós estamos tendo aí o tomógrafo como um auxiliador que é muito rápido a detectar o Covid. E com isso você consegue implementar medicamentos corretos para que essa pessoa seja salva daquela infecção, daquela inflamação que está no pulmão dela. Agora, o que nós precisamos fazer junto ao CMDCA, nos municípios, ao CONDECA, no Estado, né? A questão de implementar os conselhos tutelares, criar realmente um critério. O conselho tutelar vai ter isso. Mas ele poderá, se necessário, ter mais aquilo. Então, nós temos visto aí que prefeitos, infelizmente, eu não sei se eles não gostam de crianças ou se eles estão em outro mundo, mas existem prefeitos dizendo assim: eu não quero conselho tutelar na minha cidade, eu não preciso do conselheiro tutelar. Ele não dá a mínima condição para se efetivar realmente as ações necessárias. Então, aí sobra o quê? Sobra para o Estado, né? Sobra para o governo federal, e lá hoje nós temos, né, um apoio muito maior do que tínhamos no passado, principalmente na questão da equipagem, porque você consegue, com uma emenda parlamentar de R$150 mil, você consegue trazer um carro, você consegue trazer uma geladeira, você consegue trazer os computadores, uma impressora. Você traz o básico para o conselheiro tutelar trabalhar.
Quantos conselhos tutelares que eu fui aqui fiscalizar, e o Edinho também foi, porque eu me lembro que o Edinho visitou há 4 anos atrás todos os conselhos tutelares do Estado. Ele sentou com cada conselheiro tutelar em cada município. E ele viu, tinha lugar lá que a cadeira quem levou foi a pessoa para poder trabalhar, né? Se precisa tomar uma água gelada, a geladeira foi feita uma vaquinha, ou ele pediu alguma e colocou lá. Nós não temos a condição mínima para os conselheiros tutelares realmente fazer um trabalho que tem que ser feito. Nós não temos pessoas adequadas dentro do CMDCA, que muitas vezes essas pessoas só querem só o salário, elas não querem saber da criança, do adolescente. Ela vê a criança e o adolescente como um problema para ela, não como uma situação que ela está ali para cuidar. Então, nós precisamos, nesse momento, fazer na Assembleia, mas também fora da Assembleia, onde quer que seja, nós precisamos ter ferramentas para chegar e dar condição para que todas as entidades ligadas à criança e adolescente, que o Edinho estava falando, que hoje ele tem aí apoiado uma entidade com mais de 1.500 crianças. Poxa, isso não poderia ser uma política pública do nosso Estado, que a lei de incentivo do ICMS tivesse parte dele destinado para ajudar, para que nós pudéssemos construir aí uma sede do Conselho Tutelar, com toda a segurança, com toda a condição necessária, pudéssemos dar aí condição a esses conselheiros tutelares, muitas vezes, de ter cursos de aprimoração para que eles possam ser capacitados. E nós não vemos nada disso. Então, nós precisamos rapidamente, sim, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós já estamos fazendo há 13 anos, eu estou há 13 anos dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, batendo nessa tecla, que o governo do Estado de São Paulo precisa, sim, enviar recursos através de emenda, através de fundo a fundo, mas ele precisa melhorar a condição das entidades cuidar das crianças, que nem... Vamos supor que nós tivéssemos hoje 645 entidades cuidando de crianças no Estado de São Paulo e que esse recurso viesse do governo do Estado bancando essa entidade. Nós teríamos todas as cidades ajudando crianças, mas nós não temos. Nós temos aí pessoas que tiram o seu próprio tempo, pessoas que dão parte do seu recurso para ajudar uma entidade, eventos que são realizados no fim de semana, como uma pizza que é vendida, como um cachorro-quente, para arrecadar recursos para cuidar da criança e adolescente, cuidar de uma pessoa que está desamparada. Então, nós precisamos rapidamente ter do governo do Estado, do governo federal, nós precisamos, sim, fazer que a garantia de direitos ela seja exercida de forma efetiva, eficaz. Que nem eu vou numa praça, eu faço um movimento numa praça, muitas vezes com o apoio de uma emissora aberta. Eu tenho lá, para dar uma entrevista, 2 minutos, 3 minutos. Eu vou dizer, olha, nós estamos aqui, vai acontecer isso, isso, acabou o tempo. Não, nós temos que ter 10 minutos para dizer o que é, o que está acontecendo naquele município, mostrar laudos, levar lá, né, os laudos, olha, aqui nessa cidade está ocorrendo isso, aquilo, nós precisamos ter o combate a essa situação, o bairro fulano de tal é o bairro com maior denúncia, nós precisamos levar laudos. Quando nós fizermos isso, Tayana, nós vamos começar a repreender essas ações de pedófilos, de abusadores, de pais, de padrastos, de mães, de quem quer que seja, que usa a criança e o adolescente para fazer aí o que não deve ser feito, abusar de uma criança e um adolescente que muitas vezes não tem como recorrer a ninguém e ela está sozinha. Ela chora e ela continua sem ter o que fazer. Tá certo, deputado. E quando o senhor fala, né, que para muitos
parece ser aí um problema, né? Investir aí nesses cuidados com a criança. É bom a gente lembrar que a gente investir nas crianças e nos cuidados com a criança é a gente também investir no futuro, né, deputado? Afinal de contas, são eles que vão seguir aí ocupando também cadeiras no legislativo, no executivo, vão seguir aí sendo médicos, pais, mãe, professores, né? Então, é investir no cuidado com a criança também, investir num futuro melhor, né, deputado? Eu queria agradecer aí a sua presença, deputado, aqui no nosso programa Alesp Cidadania. A gente chegou aos minutos finais. Lembrando que a gente pode voltar a discutir esse assunto. A gente sabe que é um assunto polêmico e um assunto que a gente deve trazer, sim, sempre aqui, falar mais sobre essa questão da criança. Muito obrigado também, Edinho Santana, por disponibilizar aí o seu tempo em conversar com a gente sobre isso. Eu que agradeço de coração e vou fazer aqui uma solicitação. Todos viram que a educação dos professores garante direito de criança, inclusive no que tange à redução da violência, tanto sexual como física. Então, vacinem logo os professores, porque nós precisamos das escolas abertas imediatamente, além de todo o sistema de garantia de direitos, todos os conselheiros tutelares também. Obrigada, Edinho. Obrigada, deputado. Eu que agradeço, Tayana, e estamos à disposição aí. Mais um assunto que você poderia trazer aí no próximo debate é a criação de uma lei nacional que obrigasse todos os aplicativos para celulares que crianças utilizem aí com aqueles videozinhos que ficam horas e horas, que esses aplicativos tivessem a obrigação de colocar, antes de qualquer apresentação, apresentar algo para a criança, para que ela pudesse ver um outro fato sem ser aquele desenhinho apenas. É verdade, deputado. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. E para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.